Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações, notícias e análises sobre a grande final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, que vai acontecer ali em Lima. Parceiro, lugar, onde nos trazem boas lembranças. Isso porque em 2019 o Flamengo foi campeão em cima do River Plate jogando nesse estádio. Vamos aqui acompanhar o que eles, a imprensa esportiva, tá falando sobre esse confronto. Quem chega melhor para esse jogo? Flamengo, Palmeiras? Quais os trunfos dos treinadores Abel Ferreira e também Felipe Luiz? Então tudo isso nós vamos acompanhar agora, tá? Já aproveita, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Mercúrio tá em tal lugar, aluno. Existe, de forma racional, um favorito para o jogo de sábado? Qual o critério? É o histórico, é quem está melhor no momento, são os jogos do ano, é a maneira como o Palmeiras, nas decisões comandadas por Abel, conseguiu derrotar o Flamengo, ou é o retrospecto geral em que o Flamengo, na média, leva melhor sobre o Palmeiras? Existe um favorito? A gente convida vocês a votar e vamos debater isso durante o programa. Eu sei que o Lino já ficou animado para responder, não precisa ser agora não. Mas se quiser também, fique à vontade, Lino. Boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Vou ativar aqui o QR Code para deixar tudo direitinho. Tudo bem, Rizek? Belli, Bastos, amigos. Rapaz, você sabe, faz tempo que eu comecei a profissão, né? Mas quando eu comecei a profissão, tinha um número que eu achava que não veria enquanto estivesse trabalhando. O Brasil chegar aos títulos argentinos em Libertadores. Era um número que parecia impossível, cara. E a gente está com ele garantido, né? Teremos a 25ª Libertadores na mão de um brasileiro, igualando os argentinos. Eu achava que isso não ia acontecer, achava que era uma conta que ficaria, se um dia acontecesse, para muito tempo adiante, e o Brasil chega aí. O porquê de chegar aí a gente sabe, a gente entende a diferença financeira que hoje existe no futebol brasileiro, no futebol argentino, no futebol sul-americano de um modo geral. Mas, poxa, vamos trazer uma boa dose de competência, de capacidade, de coisas legais que a gente fez nesse período para que o futebol brasileiro chegasse finalmente a igualar o argentino e com tendência de passar daqui para frente, né? Acho que... Garantia de passar, né? Eu acho que sim. Garantia. Acho que sim, mas... você imaginava isso, cara? Acho que você... Não, você tem razão. Não, eu sou do tempo em que o bicho-papão no continente era o Boca. A gente morria de medo de pegar o Boca. Hoje são Flamengo e Palmeiras, os times que botam medo nos sul-americanos como um todo. E também nunca achei que a gente fosse mudar de maior jogo da América do Sul. O maior jogo da América do Sul sempre foi Boca e River, que decidiram a final da Libertadores de 18. Hoje, o grande jogo da América do Sul é Flamengo e Palmeiras, indiscutivelmente. É o grande jogo. Desse século, hoje. De todos os tempos a gente discute. Não, hoje, na atualidade, hoje. Sim. 2025, de 19 para cá que seja, ou de 20 para cá, escolha um recorte. Hoje, o jogo de maior expectativa no continente é Palmeiras e Flamengo. Não é mais Boca e River. Boca e River, inclusive, tem um nível técnico baixíssimo de se assistir. É legal para ver o ambiente, a chuva de papel, os fogos, mas o jogo em si é medíocre. Então, assim, é uma virada que eu não imaginava como você assistir. E a virada tá aí, cara. E vou além. Se os clubes brasileiros, porque os argentinos não têm condição de, num espaço curto de tempo, pelo menos, não olharem para Palmeiras e Flamengo como um horizonte a perseguir e olharem para eles apenas com inveja, eles arrecadam 1 bilhão, e cruzarem os braços achando que não dá para competir porque eles chegaram num patamar muito diferente, a diferença só vai aumentar. Só vai aumentar. Tudo bom, Felipe? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Belli. Sem choro hoje, tá? Sem choro hoje, por favor. Boa tarde, Lino, meu amigo. A semana é muito importante para ambas as equipes, né? Para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, mas a distância desses dois times aí tá enorme do terceiro colocado, né? Porque esses dois times se prepararam para viver esse momento aí de
sempre está chegando nas finais dos campeonatos importantes, está sempre brigando pelos títulos e o mais importante, se organizaram e prepararam esse momento. Para que, se a gente olha 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, a gente não imaginava o Palmeiras e o Flamengo vivendo esse momento aí. Se organizaram, se prepararam e hoje vão viver e vão ganhar mais vezes. E como você mesmo disse, se os outros clubes não pensarem também, se organizarem para viver esses momentos aí, eles vão nadar de braçada pela organização. Falando um pouquinho do jogo... Você citou há 10 anos, eu fui ver quanto era a dívida do Flamengo. Por curiosidade, né? Eu estava pensando... Peguei a dívida do Corinthians, que está em quase 3 bilhões. Falei, será que a dívida do Corinthians hoje é maior do que aquela que o Flamengo tinha em 2013, quando começa a sua reconstrução? A dívida do Flamengo em 2013, valores da época, era de 736 milhões de reais. Se você atualizar, existe uma calculadora se corrigir, né? Com dados oficiais que você consegue corrigir os valores, né? Com a inflação de lá até aqui. E essa dívida seria hoje equivalente a 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 600. E dava, na época, mais ou menos 3 vezes a arrecadação anual do Flamengo. Os valores do futebol não eram como são hoje, né? Pagava-se menos. Então, o Flamengo tinha, em 2013, aproximadamente, de dívida, o equivalente a 3 vezes o que ele arrecada por ano. Ou seja, a situação do Corinthians, hoje que parece insustentável, ou a do São Paulo, ou de tantos clubes, ela não é pior do que o Flamengo tinha em 2013. O Palmeiras estava onde em 2013? Na Série B. Só que o Flamengo decidiu encará-la e falou, cara, eu vou encarar isso. Uma hora alguém tem que encarar essa dívida. Não pode esperar cair do céu um caminhão ou uma SAF, que seja. Eu vou encarar. E encarou. E de 13 a 18 apertou o cinto, fechou, se equilibrou e em 19 começou a investir porque estava saneado e agora o céu é o limite, porque cada vez mais a receita do Flamengo vai aumentando, do Palmeiras também. Quanto mais sucesso, maior a arrecadação. Então não tem segredo, não tem mágica. É olhar para o seu problema e atacar, coisa que os clubes hoje não fazem, porque as dívidas do Corinthians, do São Paulo e de tantos outros clubes, elas só crescem. Então, assim, a diferença vai ficando cada vez maior do Flamengo e do Palmeiras para a concorrência aqui no Brasil. E eu vejo também que os clubes hoje se apegam à SAF para talvez mudar o CNPJ e continuar saudável. Isso também não é legal para o futebol brasileiro, porque essas duas equipes aí não viraram SAFs. E com o trabalho de presidentes sérios, fecharam a torneira e se tornaram essa potência que são hoje. Então, os clubes precisam, sim, realmente voltar a brigar e olhar para esses clubes como um exemplo mesmo. É difícil o corintiano olhar para o Palmeiras e falar assim, esse clube é meu exemplo. Ou para o Vascaíno, para o Botafoguense, ou para o Tricolor, olhar para o Fluminense, para o Flamengo e falar, esse clube é meu exemplo. É o exemplo. Por isso que eles estão brigando e vão brigar cada vez mais por finais como essas que a gente vai ver no sábado. E vamos trazer reportagem. Nossa equipe já está em Lima participando dos programas do Sport TV e o primeiro contato que a gente faz é com o Edgar Alencar. Palmeiras, direto de Lima. Conta pra gente, Edgar. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para todo mundo acompanhando Seleção Sport TV, Belli, Felipe Bastos, Carlos Eduardo Lino, as primeiras informações do Palmeiras aqui no programa. Movimentação tranquila aqui no hotel nesse início de tarde, até porque não tivemos e não esperávamos, né, nenhum jogador saindo aqui. A delegação chegou ontem à noite, todo mundo liberado para descansar, para fazer as refeições. Só saíram aqui alguns membros da delegação e até da comissão técnica, né? Por exemplo, o Thiago Costa, um dos auxiliares do Abel Ferreira, o pessoal que gosta de dar uma corridinha, viu, Rizek, amigos? Aliás, uma temperatura mais convidativa nessa quinta-feira, comparando com a de ontem, né? Hoje, temperatura aqui na casa dos 19 graus, ontem chegou a bater 26, então o pessoal deu uma corridinha, jogadores nos quartos. A agenda do dia é a seguinte, né? Logo mais, estaremos posicionados aqui para trazer, dentro da programação, ainda no Seleção Sport TV, a saída do ônibus para o primeiro treinamento aqui em Lima. Isso deve acontecer por volta das 5h15, horário de Brasília, no horário local aqui 2 horas a menos, sempre lembrando que o Palmeiras deve treinar às 6 da tarde, horário do jogo de sábado, não no Monumental, no estádio Alejandro Villanueva, que fica a 20 minutos aqui, é o estádio do Aliança Lima. Então, esse treinamento dessa quinta-feira totalmente fechado, sem torcedores, sem imprensa, para o Abel poder trabalhar o seu grupo completo. Lembrando, né, que o Abel dividiu aquele grupo, 11 jogadores que ficaram em São Paulo, depois se juntaram à delegação em Porto Alegre. Então, hoje, todo mundo trabalhando aqui, se é que ainda há algo a ser definido, né, conversando com os torcedores. Tem gente que está falando, talvez
talvez o Veiga, mais experiente, titular nessa final, ou o Alan, que foi tão importante na semifinal, mais jovem, pedindo passagem, enfim. O Abel vai poder trabalhar isso reservadamente nessa quinta-feira. O Palmeiras também treina nesse estádio amanhã, mas aí pelo protocolo da Conmebol a gente deve ter acesso aos primeiros 15 minutos. Também tem atendimento à imprensa aqui hoje antes desse treinamento, mas reforçando então, nessa saída do ônibus, cumprindo a programação, a gente ainda volta no Seleção Sport TV para trazer ao vivo. Pelo que a gente viu na chegada da delegação, tinha muito palmeirense aqui e é possível que a gente tenha também esse cenário aí dos jogadores aproveitando, a torcida aproveitando cada momento para passar energia num dia especial para o palmeirense, 27 de novembro, há 4 anos, contra o mesmo Flamengo. O Palmeiras também conquistou uma Libertadores. Volto com você, Rizek. Obrigado, Digari. Até daqui a pouquinho, com as informações mais fresquinhas que você vai trazer do Palmeiras. Agora o Edson Viana conta tudo do Flamengo. Chega mais, Edson. Olá, muito boa tarde para todo mundo ligado com a gente no Seleção. Falo aqui em frente ao hotel que está recebendo a delegação do Flamengo em Lima. Clima de muita tranquilidade, mas desde cedo, torcedores circulando por aqui querendo contato com os jogadores. Por enquanto nada, apenas alguns dirigentes do Flamengo circularam aqui pela calçada, mas teve um encontro aqui, ó, que mostra como essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras pode ser acirrada dentro de campo, mas civilizada fora de campo, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Não precisa ter essa violência toda aí. É aproveitar o momento, ambos os times os melhores do Brasil. E aí a gente curtir o momento, é isso. Tem que ser na paz, cada um com as suas vivências. É isso. Como eu falei, nem todo mundo vai ser feliz no sábado, mas que todos fiquem alegres aí com o jogo, né? E tem um climazinho de revanche aí por causa de 2021, como é que é isso? Eu tava lá no Uruguai, passei o perrengue lá de Santiago, de Montevidéu. Olha aqui, ó. Ih, rapaz, tem uma tatuagem. Aqui, ó. Virar um pouquinho, ó, o estádio onde o Palmeiras conquistou a Libertadores. E aí, vai ter tatuagem se por acaso essa revanche vier? Já tenho. Ó. Tem que guardar para sempre essas emoções, essa experiência. De 19. E aí, quem sabe, quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores do futebol brasileiro, rapaz? Tem que ser o Flamengo. Eu acho que tem que ser porque o Flamengo está preparado para isso. O Palmeiras também está preparado, mas o Flamengo tem um time melhor, eu acredito. Cara, eu vou puxar a sardinha pro meu, né? Eu acho que o Palmeiras vem de uma sequência muito boa aí de títulos, a Libertadores em si também. Eu espero que seja o Palmeiras. Vamos ver o que vai dar. Que ganha o melhor. Que ganha o melhor nesse clima de paz. O Flamengo volta ao trabalho hoje às 13h30 da tarde no horário aqui de Lima, 5h30 no horário de Brasília. Felipe Luiz preparando o time aí. Será que Léo Ortiz vai ter condições de voltar? Como que ele vai armar esse ataque do Flamengo? Será que joga Cebolinha? Será que joga Luiz Araújo? O treino de hoje vai ser completamente fechado. Não tem entrevista. Amanhã o Flamengo treina de manhã. A gente vai poder acompanhar pelo menos um pouquinho ao longo desses próximos dias. A gente vai tentando descobrir o que se passa pela cabeça do comandante rubro-negro. Um abraço para todo mundo ligado com a gente no Seleção. Obrigado, Edson. Vocês estão muito ansiosos pelas escalações? Vocês acham que pode ter muita... Você tá, Felipe? Eu tô. Eu tô principalmente pela do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não vai com aqueles 11 que ele deixou em São Paulo antes de ir a Porto Alegre. Eu acho que ele vai fazer de um jeito diferente. Você tem um palpite? Eu acho que ele vai com 3 zagueiros, com o Fux de zagueiro, não de volante. Vai com o Alan de ala direito, Piquerez do lado esquerdo. E aí, pra mim, tá a dúvida ainda. Vai com o Andreas ou com o Emiliano ou o Aníbal. André joga, né? Emiliano ou Aníbal. Ou Aníbal. Sim. E aí, outra dúvida pra mim, ou Maurício ou Veiga por dentro. E aí, Flaco Lopes e Vitor Roque. Mas ele deixou o Kelvin, né? Ele tira o Kelvin, você acha? Ele deixou o Kelvin, né? Porque o Palmeiras ele precisa ser forte quando não tem bola. E aí ele faz uma linha de 5 quando não tem bola, mas quando ele tem a bola, ele precisa desse cara do lado, que é o Alan, que vai fazer a diferença, é o cara que consegue fazer esse bate-volta. E pra mim ele deixou uma pulga atrás da orelha do Felipe. Ele não vai entregar tão fácil assim a escalação. Ele nunca entrega quando é jogo normal. Não, a gente só vai saber a escalação dos dois times quando ela for anunciada 1 hora antes do jogo pelo protocolo da Conmebol. Claro que os nossos repórteres vão fazer de tudo para antecipar, vão procurar todas as fontes e informações possíveis, mas cravar mesmo só quando ela sair divulgada pela Conmebol a 1 hora do jogo. Acho que Veiga ou Maurício é a melhor dúvida que ele teria. Acho que vai de Kelvin pela lateral. Acha que vai? Cara. Com Alan ainda no time, mas com Kelvin na lateral. Mas você acompanha o Felipe nos 3 zagueiros ou você acha que ele vai com 2 zagueiros, Kelvin?
Eu acho que ele vai com os 3 zagueiros, mas não o Fux na função de zagueiro por dentro, porque senão ele abandona demais o centro do campo e deixa o Flamengo brincando sozinho. Não vai fazer isso. Ele vai puxar o Fux para colar no Arrascaeta a partir de determinado ponto do campo. O Abel gosta de algumas perseguições, né, de alguns encaixes de marcação, como os treinadores falam. Então, essas perseguições a partir de um determinado ponto do campo vão fazer sentido se, por exemplo, o cara for o Arrascaeta, né? E aí, com 3 zagueiros, ou com esse volante, com o Fux como volante, você não se preocupa de tirar um zagueiro, de descolar um zagueiro, né, de referência. Você vai ter um jogador sempre perseguindo o Arrascaeta, que acho que precisa ser marcado de perto, é o cara para desequilibrar. E não dá para pensar num Flamengo sem Arrascaeta, né, como titular. É óbvio que o Arrascaeta vai ser titular dessa partida. Então, vai ser um jogo de xadrez muito interessante. Assim, eu acho que a gente tem também alguns outros nomes do meio para frente no Palmeiras que podem pintar aí nessa escalação titular. Não sei, o Felipe Anderson também é um jogador interessante para quem sabe, às vezes, cair um pouco mais pelo meio e auxiliar a dupla de ataque. A escalação do Palmeiras, ela me traz mais dúvidas e talvez por isso me gere mais ansiedade do que a escalação do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ele já tem uma base muito bem solidificada e depende de algumas questões físicas. A gente sabe a respeito do Léo Ortiz, como é que ele vai estar no sábado. Imagino que vai pro jogo. Vai pro jogo. Então tá bom. Léo Ortiz vai pro jogo. Com quantos por cento? Vai a 110. 110 dentro do que tem. É o jogo da vida dele. Vai pro jogo, Léo Ortiz vai pro jogo. Você acha? Pronto. Temos uma informação. Temos. Não, eu acho que ele vai pro jogo, ele vai. Mas... Vai começar jogando. Vai começar jogando? Vai começar jogando. Agora a pergunta, né? E se ele não estiver tão bem, cara? Ele vai pegar 2 jogadores muito físicos, né? Penso muito nisso. É. E como o substituto, o Danilo, é uma bola de segurança, tá tranquilo, eu teria muita dificuldade, assim, de olhar o Léo Ortiz e falar, pô, vai pro jogo, né? Não, mas se tiver bem, foi no sacrifício contra o Racing? Contra o Racing, que é o último jogo dele. Infiltrado, né? Então, assim, faz tempo que ele não joga. Mas agora ele vai pro jogo. Eu acho não. Você acha a minha informação? É uma informação. Olha, o time vai pro jogo. Vai pro jogo. Então, tá. Eu não tenho essa informação. Eu só achava que ele não seria titular. Eu tava nos meus Pode botar ali, ó, aqui Felipe também. Bastos. Então, Felipe Bastos. Felipe Bastos vai pro jogo. O time vai pro jogo. Não, sim. Mas assim, é uma informação. É lógico, eu conversei com pessoas, isso aí eu converso sempre, mas é um momento muito único na vida de um atleta, uma final de Libertadores. E ele preparou toda essa recuperação para ir para o jogo. E o Felipe, obviamente... Você não acha que pesa, e aí pergunta para o jogador mesmo, ficar um mês sem jogar, só treinando, e aí você vai para um jogo desse, não pode pesar? Depende de qual foi a preparação e depende do que... Logicamente, você não tendo minutos dentro de campo, isso faz a diferença, óbvio. Mas é um jogo que você se supera, você precisa se superar. Precisa ter algo a mais, alguma coisa diferente, e ele tem isso. Eu falo mais pelo que eu conheço. Do Baresi, é que assim, Baresi e aí todos os outros, né? Mas o Baresi, na Copa de 94, se machuca na primeira fase, menisco. Faz uma artroscopia e volta na final. E tem na final uma atuação incrível. Recebe uma nota 10 da Gazeta dello Sport. Ele joga muito, Baresi. Tudo bem, Baresi é um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas estou usando como exemplo um zagueiro que ficou um mês inativo e jogou na final para marcar o Romário e jogou uma barbaridade. Mas era o Baresi. O Léo Ortiz é muito importante na saída de bola, na bola pensada do Flamengo, naquele primeiro passe. Eu não sei como é que o Felipe vai colocar o time em campo, mas eu imagino que ele mantém a ideia, né, de defesa sempre adiantada, pressionando o meio-campo. O time do Palmeiras gosta de bola longa, o Léo Ortiz vai ser, obviamente, exigido nesse tipo de jogada. Você tem o Flaco Lopes, que é o cara muito alto, que protege, que faz casca, né? O Vitor Roque, que pode correr em espaço que fique atrás de linha defensiva. Você ter esse nível de exigência física para um cara que ficou um mês parado é uma interrogação e tanto, cara. Agora, o treinador tem informações que a gente aqui não tem, obviamente, né? Tá vendo o cara no dia a dia, tem acesso aos dados, a gente opina com muito pouca informação. Quem está lá dentro é que toma a decisão baseado em uma série de dados aos quais a gente não tem acesso. Mas né? É o melhor, né? É o melhor. É o melhor. Óbvio. É a melhor ideia. Você pode contar com o cara, Sim. bota óbvio, ele é o titular da posição. Né? Ele é o titular.
Eu ontem falei que eu ficaria surpreso, mas o Felipe traz uma informação. Então, com informação eu não discuto. Agora, vamos para o campo da opinião. É possível responder a pergunta que a gente fez na nossa enquete para o público? Né? Eu convido vocês, inclusive, a opinarem, apontando o smartphone para o QR Code. Existe um favorito para conquistar a decisão de sábado? E se sim, qual o critério que vocês usariam para opinar sobre favoritismo visando a decisão de sábado? Eu acho que não. Eu entendo quem aponte para um lado e quem aponte para o outro, quem aponte para o Flamengo, no caso de estar num momento melhor do que o do Palmeiras, né? Talvez mais leve até nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. E do lado do Palmeiras é a melhor história da Libertadores até o momento. Então, é muito complicado você apontar um dos dois. E assim, não falo por questão de ficar em cima do muro, não quer se posicionar. Não, a gente está falando de dois times em um jogo só, né? Acho que tem que bater nessa tecla. O jogo único, ele nos proporciona determinadas situações que a ida e a volta, elas não têm. O jogo único, ele te dá 90 minutos apenas para você fazer o que você entende como ideal. Só que muita coisa pode acontecer dentro desses 90 minutos. E como você não tem a segunda chance, que seria o jogo da volta, a situação fica extremamente restrita. Eu acho muito difícil você dizer que tem um favorito nesse jogo. Eu entendo a galera que está votando ali, estou de olho ali na barra, crescendo aqui um pouquinho mais para um lado e diminuindo para o outro, mas é muito complicado, muito complicado. Não é uma questão de ficar em cima do muro, é porque a gente está falando de dois elencos muito qualificados. O momento do Palmeiras não é o melhor, o momento do Flamengo é melhor, mas dentro da Libertadores, o Palmeiras fez uma campanha muito mais convincente que o Flamengo. Até quando foi extremamente exigido no jogo da semifinal, ele deu uma baita de uma resposta. Deu uma resposta de um time que está nessa competição justamente para levantar a taça. Então, é muito complicado. Para mim, não tem favorito. E para você, Lino? Eu acho que o futebol sempre tem favorito, cara. Se você consegue olhar várias questões para poder chegar a essa ideia de favoritismo. Mas o meu palpite, sincero, é de que eu acho que esse jogo vai à prorrogação e vai a pênaltis. Dificilmente a gente vai ver um vencedor em 90 minutos. Mas, olhando o favoritismo, o Flamengo venceu as duas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vive um momento melhor que a equipe do Palmeiras. O momento do Flamengo, tecnicamente, né, em termos de montagem, opção, que você consegue utilizar, mesmo não tendo jogadores importantes como o Pedro, por exemplo, podendo não ter o Léo Ortiz, ainda é melhor, mas é uma diferença tão pequena que ela serve como motivação para o palpite que eu dei, né, para o Palmeiras, para a ideia de que o Palmeiras vai precisar se superar. E pode perguntar, qualquer torcedor palmeirense, se ele puder transferir o favoritismo para o outro lado, ele vai dizer que o Flamengo é favorito, vai dizer que o Palmeiras tem que se superar, que é a hora da alma, da raça, de botar em campo toda aquela vibração sangue, que o Abel... suor e lágrimas. Tudo isso vai favorecer a essa ideia de que o favorito está do outro lado, para tentar atropelar o outro lado. Então, Rizek, o favoritismo do Flamengo não faz mal nenhum ao Palmeiras, mas acho que existe uma leve diferença pró-Flamengo nesse exato momento. Se você perguntar assim no favoritômetro que diferença é essa, cara, qualquer 52-48, qualquer coisa que o valha, não é uma diferença grande, mas ela existe e eu consigo identificar. E você, Felipe, consegue apontar um favorito? O Lino falou 52-48. Eu estava na minha cabeça do favoritômetro hoje, eu falava 60-40 Flamengo, porque o momento do Flamengo é melhor. Eu acho que, se você me pergunta, a gente estava aqui um mês atrás e eu falei, não, 50-50. Mas é preciso ver o que vai acontecer até lá. Logicamente, não tem como a gente tirar o histórico, né, do que aconteceu nas finais entre Flamengo e Palmeiras. Mas é um jogo diferente, é um jogo que a gente precisa contar pelo que está acontecendo também. Na sequência do Campeonato Brasileiro, isso conta muito. Pelo que aconteceu ontem também, os jogadores, a maneira que se motivam, a maneira que o torcedor do Flamengo trata a final, trata esse Aeroflá também. O Flamengo voltou de Minas só para o torcedor também expressar aquele sentimento. Então, eu acho que o Flamengo está com favoritismo, com 60-40 para o Flamengo. Mas mesmo assim, dito isso, o Abel sabe muito bem agir de maneira que botar seus jogadores para o alto, fazer com que esse favoritismo ele se reverta a favor do seu time em combustível, para ele conseguir inflamar os jogadores, mas não tem como a gente não falar de um jogador que para mim faz a diferença na equipe do Flamengo, que o Flamengo não vai ter, que é o Pedro.
E esse favoritismo conta muito com um jogador em especial, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador decisivo. Nos últimos 6 jogos, fez 6 gols. Um jogador que vem numa crescente muito grande e que o flamenguista acredita muito nele. Então, para mim, é 60-40 para o Flamengo. A gente está rodando os últimos 5 jogos do Flamengo. É essa sequência que dá a grande reviravolta no campeonato, que faz o Palmeiras passar de líder com 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais sobre o Flamengo, para hoje o segundo colocado com uma desvantagem de 5 pontos. Em 15 pontos possíveis nesses 5 jogos, o Flamengo somou 10, o Palmeiras somou 2 e o Campeonato Brasileiro teve essa grande reviravolta. É muito ponto a mais para o Flamengo, né, nos últimos 5 jogos. Estamos falando de 10 pontos contra 2. Então é inegável que o momento do Flamengo é melhor. Se você quiser usar esse como critério para apontar um favoritismo, não resta dúvida. O Flamengo chega a Lima com um momento melhor. E de astral também, né? Porque ele é quase campeão brasileiro e o Palmeiras viu esse título derreter. Então o Abel tem esse desafio de fazer virar a chave, de deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que está praticamente perdido, para um rival que chega a Lima num astral superior. Inclusive, a última rodada escancara isso, né? O Flamengo vai marcar um gol aos 47 do segundo tempo, vai comemorar de uma forma absurda no gramado da Arena MRV e o Palmeiras vai sair muito frustrado, mais uma vez, da Arena do Grêmio, onde perdeu. Você está vendo o momento do Palmeiras e, mais do que derrotas, a gente viu o futebol do Palmeiras virar pó, né? A começar por essa derrota para o Mirassol, em que o time só alçava bolas na área. A curiosidade desses 5 jogos do Palmeiras sem derrota é que o time só criou mais chances, sem vitória, que o Palmeiras só criou mais chances do que um adversário, que foi o Vitória em casa. Em todos os demais jogos, o adversário teve mais posse e mais finalização. Então a gente está diante de uma crise técnica do Palmeiras nesse momento. Isso pode ser zerado no jogo de sábado, é outra história, são 90 minutos, outra motivação. A gente sabe que pode e o próprio Palmeiras é prova disso. Ele chegou em mau momento. Na final da Libertadores de 20, ele não vencia, havia 3 partidas. E chegou também no momento ruim, tecnicamente falando, para a final de 21. Ele não vencia, havia 4 partidas. Mas em nenhum daqueles anos o Palmeiras brigava pelo título. Então eram partidas em que o Palmeiras podia se dar o luxo de descartar. Esse ano não. Esse ano ele brigava pelo título contra o Flamengo e viu a vantagem que ele tinha vir a pó. Você vê esse quadro, é inegável. O Flamengo chega melhor. Se fossem 2 jogos, eu não teria nenhuma dúvida em afirmar que o Flamengo é favorito. O Flamengo esse ano no Brasileiro ganhou no Allianz Parque, ganhou no Maracanã, ainda que no Maracanã muita gente opine que o Palmeiras jogou melhor, mas o Flamengo controlou o placar. Só que um jogo só, eu tô com a Belly. Eu, como você, não consigo apontar um favoritismo. É difícil. Não consigo. É difícil. Não consigo. Fossem 2 jogos, eu cravaria que o Flamengo é o favorito. Um jogo só, em outro país, cara, não consigo. Você não consegue apontar quem vai ganhar, mas você deu todas as informações sobre o favoritismo. Eu realmente não acho que o Flamengo seja favorito. Eu tô com a Belly. Eu não consigo. Eu acho que é 50-50. Porque eu acho que o Palmeiras tem muito de onde tirar para uma decisão de jogo único, entendeu? Sim, sem dúvida nenhuma. E acho que também a motivação pela história que esse Palmeiras traçou na Libertadores, né? Foi o time da Libertadores até o momento. O Palmeiras foi o time da Libertadores até o momento. Por mais que o Flamengo tenha passado de fase, em alguns momentos ali aos trancos e barrancos, mas passou, está na final de forma merecida. Ninguém está dizendo que o Flamengo não merece estar onde ele está hoje. Agora, o Palmeiras foi mais convincente. E aí, Rizek... Mas o Flamengo é mais convincente no Brasileiro. É isso, exato. Qual é o recorte que a gente vai usar? É o recorte mais recente ou é o recorte da própria competição? Se for o mais recente, quem é o melhor no momento? O melhor no momento é o Flamengo. O favorito é o Flamengo. Mas se for o recorte da competição? Então, mas o recorte da competição, se a gente for ver, foi um mês atrás, quase de semifinal. E se fosse ali, eu botaria 50-50 também. Mas tem um fato novo aí, né? Passou muita água aí debaixo dessa ponte aí. Mas tem um fato novo aí, que no primeiro momento eu achei um erro do Abel e hoje eu entendo onde ele quis chegar com isso. A gente está vendo as imagens dos dois, Flamengo e Palmeiras, e o jogo do Maracanã é inegável que é o jogo em que o Palmeiras jogou melhor, apesar da derrota, né? Jogou melhor. Jogou melhor. Os 30 minutos o Flamengo não conseguiu jogar.
E o Flamengo teve no Pedro o seu grande nome naquele dia e já há algum tempo não tem o Pedro. Mas o que eu falava mesmo? Não, eles trouxeram que não, o fato novo. Ô, Idade. Nessa sequência de 5 jogos sem vitória, em que o Palmeiras chegou a ficar mais de 5 horas sem marcar um gol, mais de 5 horas sem marcar gol, há um fato novo. Pela primeira vez, desde que iniciou essa sequência contra o Mirassol, os titulares vão ter uma semana para chegarem frescos a um jogo. Os 11 que ele descansou para o duelo contra o Grêmio, que ficaram em São Paulo treinando, pela primeira vez em muito tempo, eles vão estar frescos para um jogo. E eu acho que esse é um fato novo, que a gente não pode desconsiderar, para tentar equilibrar ou reequilibrar as coisas de Palmeiras e Flamengo. Tem um fato novo na mesa. Sim, principalmente se a gente pensar num jogo com prorrogação. Se bem que lá pela prorrogação os jogadores reservas... No jogo mesmo, cara, assim... Porque assim, quando veio a derrocada, eu, como todo mundo, fui buscar explicações com as pessoas que eu conheço no Palmeiras. Cara, como se explica isso? E óbvio que ninguém tem uma explicação racional, simples, única. Mas o que você mais ouve é esgotamento físico e mental. O time chegou a um esgotamento numa temporada extenuante, o que só aumenta os méritos do Flamengo, porque os dois passaram pelos mesmos problemas para chegar ao esgotamento. Os mesmos. O mesmo calendário, a mesma pressão, erros de arbitragem contra e a favor, pressão por títulos, os problemas são os mesmos. E o Flamengo agora está melhor. Então, assim, o esgotamento físico e mental é a explicação que eu ouvi. Quando você pensa que os titulares, então, passaram uma semana treinando, só se preocupando com o jogo, deixando o brasileiro de lado, é um fato novo. Se você olhar o Campeonato Brasileiro daqui a uns 4, 5 anos e perguntar como foram os confrontos entre as duas equipes, né? Você vai chegar à conclusão, talvez, de que o confronto direto tenha decidido a temporada desse ano. E eu falava isso até ainda há pouco, com muita convicção. Mas o Palmeiras conseguiu superar o confronto direto, abrir 3... O Flamengo venceu as duas, tinha 6 pontos em cima do Palmeiras. Eu te dou 6, corro atrás de ti. O Palmeiras conseguiu passar o Flamengo, colocar vantagem no Campeonato Brasileiro e desmoronar depois. E esse desmoronamento do Flamengo do último mês, né? Um mês e meio, é um recorte muito recente. É difícil você explicar a queda do Palmeiras depois de ter passado o Flamengo, porque o difícil era passar o Flamengo depois de dar 6 pontos para o adversário, de perder os 2 jogos do confronto direto. Eu não consigo entender o que aconteceu com o Palmeiras, cara, honestamente. Assim, Você não aceita essa tese do esgotamento? O time chegou no esgotamento físico e mental. Não aceito essa, sou como a Leila, não aceito a tese da arbitragem. Não, da arbitragem, obviamente da arbitragem é balela. Muito mudando o foco, né? Obviamente da arbitragem. Não vou nem colocar em debate a arbitragem, porque isso aí não é explicação para a derrocada do Palmeiras. Eu estudando o Palmeiras, né, nos últimos 5 jogos, o porquê. Eu acho que taticamente o Palmeiras mudou muito. E principalmente 2 jogadores importantes para mim faziam a diferença até o Palmeiras jogar muito bem. O Flaco Lopes fazia diferença e para mim virou um jogador individualista, tomada de decisão ruim, muito pelo que ficou muitos jogos sem fazer gols, e isso também preocupa o atacante. E você vê seu treinador ir à imprensa e falar, ele não é meia, ele é atacante. Então, ele precisa ter tomada de decisões importantes, e ele é um jogador importante, e ele, junto do Vitor Roque, fez com que o Palmeiras jogasse bem, fosse um time vistoso, alegre dentro de campo, e agora muito disso também. Taticamente, o Palmeiras perdeu peças importantes e um declínio técnico de alguns jogadores, como o Flaco Lopes, fez com que o Palmeiras parasse de fazer gol, parasse de ser aquele time agressivo, e também defensivamente tem vacilado muita coisa que não vacilava. O Palmeiras sempre foi um time que concentração muito alta, nível de concentração muito acima dos outros e não tomava gols bobos. Hoje o Palmeiras tomou 2 gols de lateral. Ah, não, mas tomou um gol com o time... Contra o Mirassol e contra o Grêmio. De lateral. O Palmeiras não tomava gol assim. E aí eu busquei isso. Falei, não, nível de concentração baixo, para tomar gol de lateral, brigando para ser campeão, e uma peça importante que para mim é o Flaco Lopes, que também caiu, e para mim eu boto como um dos craques do Campeonato Brasileiro, porque
porque fez um Campeonato Brasileiro muito bom. Mas nessa reta final, oscilou muito para baixo. Eu acho que é por isso que o Palmeiras também teve uma queda técnica. Vou relembrar a final deles de 21, porque, assim, na minha memória, voltando 4 anos no tempo, eu achava que o Flamengo chegava melhor para aquela decisão. E opino também que o Flamengo jogou melhor aquela decisão. Só que o Palmeiras abriu o placar com o Veiga. O Flamengo tem um caminhão de gols perdidos, né? Depois de empatar, o Gabigol perde chances claríssimas. O Michael perde uma chance muito clara. E aí tem um escorregão do Andrés Pereira, né? E o Daverson, que era um fato novo naquela reta decisiva, porque ele vinha chamando a atenção dos jogos que antecediam a final da Libertadores e fez com que o Abel utilizasse naquele dia. Então o Daverson era um fato novo que vinha surgindo. E o Palmeiras levou aquela decisão. Taticamente, eu sei que o Palmeiras fez um trabalho importante de explorar o lado direito da defesa do Flamengo, que foi muito estudado. Eu não estou tirando o mérito do Palmeiras, apenas estou opinando que se você analisar friamente o jogo, olhar as chances criadas, o Flamengo vinha melhor e acho que jogou melhor também, criou mais chances. Lado esquerdo da defesa, você fala... Lado esquerdo da defesa, perdão, e o lado direito do ataque. Exato. Então, assim, eu acho assim, ó... As costas do Felipe, né? Até isso torna o prognóstico mais difícil pro jogo de sábado. Você pode jogar melhor e perder o título, porque são 90 minutos apenas. Para mim foi o que aconteceu em 21. Foi um jogo equilibrado, mas eu acho que o Flamengo teve mais chance de ganhar do que o Palmeiras. E quem ganhou foi o Palmeiras. Do Andrés Pereira, que agora vai estar do outro lado, que passa a ser um grande personagem. Não, Botafogo e Galo começa com uma expulsão do Gregory, então, aí você fala assim, pô, você precisa manter 11 em campo, não pode emocionalmente você se perturbar, você perde um jogador e ainda ganha o título. Libertadores é uma maluquice. E olha como os times... Fala, Felipe. Das últimas 3 finais do Flamengo, aquele jogou melhor, para mim perdeu. Aquele jogou melhor, assim, jogo, chance, foi contra o Palmeiras. Porque se a gente for buscar o River Plate, o Flamengo teve um abafo ali no finalzinho, buscou os gols com o Gabigol, ganhou de 2-1. Contra o Atlético Paranaense, o Atlético teve um jogador expulso, o Pedro Henrique, e fica um jogo mais fácil, o Flamengo já tinha feito gol, sim, e fica um jogo mais tranquilo. O jogo do Palmeiras, o jogo jogado, o Flamengo jogou melhor, na totalidade dos minutos. E perdeu o jogo, então... No todo de 2019, o River jogou mais do que o Flamengo. E a gente está falando aqui em favorito, não sei o quê, e aí daqui a pouco o time que jogar amanhã melhor pode perder o jogo. Isso é futebol. Por isso que é tão gostoso. E é por isso que eu tô com a Belly. Jogo único, cara. Jogo único, É muito cara. difícil. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu tenho, assim, eu acho que eu posso queimar minha língua, né? O Carlos Miguel pode fazer o jogo da vida dele. Eu acho que o Palmeiras sente falta do Everton nesse jogo. Eu acho que, assim, não tem o que fazer, o Everton está sem ritmo. Eu acho que o Everton é uma ausência muito sentida. Falamos pouco da falta do Everton, a gente fala muito do Pedro, mas eu acho que o Everton faz falta. Acho que o Carlos Miguel ainda tem pouca rodagem para a gente apostar que ele vai ter uma atuação muito segura, como eu teria minhas fichas no Everton, por exemplo, que eu acho que seria um trunfo do Palmeiras, ele não terá o Everton. Então tem mil elementos assim, que mudanças o Abel ele tem por característica, quando o time não vai bem, ele faz mudanças. Então, na reta final de 23, o Palmeiras estava jogando nada, eliminado para o Boca. O Endrick vira titular, o time arranca para o título. Esse ano, o futebol não estava legal do Palmeiras, ele faz a dupla Flaco e Vitor Roque. Será que ele não está preparando já há algum tempo uma mudança para sábado? Eu acho bem possível que ele tire da cartola uma mudança para sábado. Tem muitos elementos, cara. Muitos elementos. Que tipo eu tô ansioso pra caramba. Eu não sei, cara. Ele pode voltar a jogar com 3 zagueiros. Ele pode o Bruno Fux vai jogar. Você só vai discutir se ele vai fechar na linha de 3. Você garante que ele vai jogar? Eu quase garanto. Ele vai jogar com o Bruno Fux. Aí a dúvida é, ele vai puxar o Bruno Fux como zagueiro ou ele vai botar como perseguidor que ele vai jogar com o Bruno Fux? Por causa do Arrascaeta. Porque ele precisa ter um congestionamento de frente de área para poder impedir espaço do Arrascaeta. E também porque o Aníbal e o Emiliano também não conseguiram ser jogadores... Aí a dúvida é, ele pode botar mais um. Nenhum dos dois rendeu tão bem. Então, mas no jogo do Flamengo, no Maracanã, o cara que perseguiu o Arrascaeta o jogo inteiro foi o Aníbal. Ficou atrás dele. E não deu certo. Não, nos primeiros 30 minutos, sim.
A bola que o Arrasca dá pro Pedro acabou com o jogo. Não, mas aí o Pedro tira uma da cartola. O Pedro tira uma da cartola. Eu achei que o Aníbal foi mal aquele dia, não, sabia? Pra mim, os primeiros 30 minutos daquele jogo, eu falei, pô, o Palmeiras tá amassando o jogo. Sim, mas eu achei que o Aníbal foi um ponto fraco. Aí o Flamengo tem esses caras que conseguem tirar da cartola uma jogada. O Evangelista faz uma falta danada. Também. Faz uma falta danada porque ele tinha encaixado muito bem. Porque se a gente buscar o melhor jogo do Palmeiras, assim, no ano, pra mim, Felipe, foi contra o River Plate no Monumental. No primeiro tempo, o Palmeiras jogou muito. Sim. Podia ter terminado aquele primeiro tempo. E quem era o meio do campo do Palmeiras aquele dia? Aníbal, Lucas e Andrés Pereira. E Flaco Lopes e Vitor Roque. E Felipe Anderson, né, do lado... E pra mim, não vai esse time pra final. Não vai esse time. Até porque não tem o Lucas, né, obviamente. Mas eu acredito num 3 volantes, com o Alan pelo lado e o Piquerez e o Aníbal por dentro. Porque onde que o Flamengo é muito forte? Por dentro. O Flamengo é muito forte. Se deixar o Flamengo controlar o jogo, o Flamengo vai tomar conta. Porque tem jogadores como o Jorginho, Pulga, tem muita qualidade com passe com o Arrascaeta, saindo não dando referência para os zagueiros. Um Bruno Henrique que ataca muito bem o espaço. Eu acho que o Bruno Henrique vai começar jogando também. Também acho. E aí você tem, eu não sei se ele começa com o Samuel Lino, acredito que ele comece com o Samuel Lino. Não. Porque tem um jogador de drible. É Araújo ou Cebolinha. Então tá aí, meus amigos, vou falar pra vocês, hein? Não tem essa não, de quem é favorito, quem não é favorito. Galera, é final única, tudo pode acontecer, não tem essa história, né, de favoritismo pra uma final como essa. Eu acho que não tem esse negócio não, 50-50, né, quem tiver mais vontade, jogar com mais raça, né, quem aproveitar as oportunidades, errar menos, vai sair campeão, tá? Não tem essa história do que aconteceu no Brasileiro, do que aconteceu na Libertadores. Não tem isso. Se você olhar esse gráfico aqui, vai mostrar muito sobre isso. Tá ali, ó. Quem será o primeiro tetracampeão brasileiro? E aí eles vêm mostrando, né, um pouco da história. O Palmeiras foi 3 vezes campeão, né? Quem será o primeiro tetracampeão, né, brasileiro da Libertadores? Ali vem mostrando, né, o Palmeiras com 3 títulos de Libertadores, 99, 2020 e 21, e o Flamengo também com os mesmos 3 títulos, 81, 2019 e 22. E aí vem falando, né, sobre as campanhas aqui, ó. O Palmeiras terminou com a melhor campanha da fase de grupo geral. E o Flamengo terminou, né, com a 4ª melhor campanha entre os segundo colocados, né? Ou seja, o Flamengo com uma pontuação baixíssima se classificou e nem foi o melhor segundo colocado. E aí mostra, né, ali a fase de mata-mata como foi, né? O próprio Palmeiras venceu, né, o Universitário por 4-0, o Flamengo chegou a vencer os 2 confrontos contra o Inter, depois venceu o Estudiantes ali classificando nos pênaltis, venceu o Racing, Palmeiras vencendo a LDU, depois de estar perdendo por 3-0, né, reverteu para 4-0. O Palmeiras teve 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, um saldo de gols de 30 com 9 gols sofridos, 30 gols marcados, né, e 9 gols sofridos. O Flamengo, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 5 gols. Ou seja, se você olhar para esse cenário geral aí, você vai ver, né, que o Palmeiras na Libertadores teve uma campanha muito boa, mas isso não coloca, né, o Palmeiras na condição de já ganhou ou de estar garantido ali o título. Claro que não. E também o Flamengo ter classificado, né, entre o quarto, né, 4ª melhor campanha entre os segundo colocados, não tirou o Flamengo da condição também de poder ganhar o título, inclusive chegando na final, né? O melhor segundo colocado não chegou na final. Então é só para vocês entenderem que Libertadores não tem essa história, né, do histórico, né, dos times. Isso vai entrar em campo. Não vai entrar em campo, né? Não vai entrar em campo. Então eu acho que esse favoritismo de Flamengo ou Palmeiras não existe. Acredito que os 2 times se equivalem. O Palmeiras tem um time muito forte, o Flamengo também tem um time muito forte. São as 2 melhores equipes do continente e quem jogar realmente com vontade, com raça, né, com muita técnica, que errar menos, aproveitar as oportunidades, vai sair tetracampeão. É isso que eu penso, tá? Então eu acho que não tem essa história não. Qualquer um dos 2 pode acabar sendo campeão no sábado. Espero, né, logicamente, que o Flamengo, né, saia campeão, né, saia tetracampeão. Inclusive, né, o que aconteceu em 2021, o Flamengo tira essa revanche
né, de uma vez por todas. Está aqui mostrando, né, as últimas participações dos times, né, como é que foi aí as campanhas, né, se você parar para olhar, você vai ver aqui em cima ali tem grupos, né, oitavas, quartas, semifinal, final, e aí você vê que o vermelho ali é o Flamengo, o verde é o Palmeiras, até onde os times foram, né, você vê ali que em 2025 os dois times chegando na decisão, o 2024 o Flamengo, né, chegando, aí vem o Palmeiras, né, em 2023 chegando mais à frente, em 2022 o Flamengo, campeão inclusive, 2021 o Palmeiras, dois chegando no mesmo lugar, mas o Palmeiras sendo campeão, aí em 2020 o Palmeiras, né, foi campeão, o Flamengo até caiu um pouco mais cedo, e aí em 2019 o Palmeiras cai mais cedo, o Flamengo chega até a final e é campeão. Então assim, você vê que os dois times nos últimos anos, né, vem fazendo ali campanhas praticamente similares, cara, né? Por isso que chegaram onde chegaram agora, né, nessa grande decisão, podendo termos aí a maior final de todos os tempos da Libertadores da América. Eu acredito, tá? São dois times bilionários, dois times com um elenco muito bom, dois bons treinadores e acredito que poderemos ter aí uma final realmente de respeito, tá? Vai parar o mundo para assistir esse jogo entre Flamengo e Palmeiras. Então, sábado, todo mundo, né, vai ter ali os seus olhos voltados para Lima, onde vai estar acontecendo essa grande final entre Flamengo e Palmeiras. E se Deus quiser, né, vamos conseguir esse título, porque esse título é muito importante para todos nós rubro-negros. Estou muito confiante, acredito que a mentalidade dos jogadores do Flamengo são, né, mentalidades ali de jogadores vencedores. O Filipe Luís é um cara que é muito pé quente nesse negócio de decisão. Toda vez que ele chega, ele ganha. Então eu acho que, sinceramente, tem tudo, mas tudo para o Flamengo conseguir esse tetracampeonato inédito no futebol brasileiro. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do nosso Mengão. Fique tranquilo, não vai perder nada. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!